E agora a gente vai conversar com Pedro Paiva, que está lá no Rio de Janeiro acompanhando tudo. Ele é jornalista, especialista em política americana e, além de ser especialista nisso, ele é apaixonado pela política americana. E ele tem um perfil, um Instagram, que traz, inclusive, os vídeos a respeito disso. E é muito legal a forma didática como ele coloca, por isso que a gente convidou o Pedro para estar aqui com a gente agora. Já está tudo certo? O Pedro pode entrar comigo agora. Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem, Paulo? Tudo bem. Primeiro, muito obrigado por ter, claro, aceito o nosso convite. Eu acho que hoje está sendo fácil de falar a respeito, mas eu queria só depois, daqui a pouco eu vou puxar uma protagonista de toda a história do debate, mas vamos começar falando da coisa séria. Foi tranquilo, mas por conta da classe dos dois, um foi alfinetando de cada lado, né? Cada um puxando a sardinha para sua brasa, que é exatamente o que é o debate, né? Sim, eu acho que já é de se esperar de um debate político, né? Que a gente tenha essa troca de ideias, essa oposição, essa alfinetada, mas eu acho que foi muito diferente do primeiro debate, né? Eu acho que dessa vez quem ganhou foi a democracia, foi o povo que conseguiu ter ideia das diferenças propostas, das diferentes visões de país e de mundo, né, sem aquele interrompimento o tempo todo. Teve até ali um momento que um falou em cima do outro, mas isso é normal, né, dos debates americanos. Mas eu acho que, no geral, foi um debate muito mais produtivo. Agora, me diz uma coisa, Pedro. A gente tem uma situação muito atípica, que é justamente a questão do Covid-19. A gente viu que foram colocadas as barreiras, o que não impediu em nada, eu não vi diferença alguma, para mim estava tudo do mesmo jeito. Respeitado o distanciamento, é um debate que as pessoas estão praticamente numa sala sentados, não tem aquela situação de você tensa de estar de pé, né? Agora, por ter essa situação atípica e o presidente com Covid lá na Casa Branca, que começou a tuitar só depois de 1 hora e pouco do programa, eu acho que eles ainda não foram tão quentes como se esperava, né? Com certeza não. Assim, o debate ele já começou tratando da Covid, já lembrando que o presidente estava doente, né? A primeira coisa ali que a mediadora falou foi exatamente desejando os sentimentos dela para o presidente. Mas o primeiro ponto ele foi muito menos quente do que parecia, né? Esperava-se que a Kamala Harris fosse bater muito mais em Trump e principalmente em Pence no quesito da pandemia, principalmente pelo fato de que o Pence ele foi presidente da força-tarefa da Casa Branca que tratou da pandemia, né? Mas acabou que outros pontos ali no debate, eu acho que eles foram muito mais acirrados, como a questão da economia, como a questão do meio ambiente. Eu acho que para a campanha de Biden foi mal utilizado um pouco a questão da pandemia. Eu acho que a Kamala Harris, ela poderia ter focado mais nessa questão no início do debate. Eu achei que eles foram extremamente, como é que eu posso dizer? Eles estavam todos com o pé um pouquinho atrás, né? Tanto que nos momentos em que eles estavam falando a respeito do que a gente está passando, eu esperava um pouquinho mais mesmo da Kamala Harris, e o Pence parece que dançou nessa hora, né? Puxou ela para a valsa e falou, que bom, vamos conversar e não tem problema não. Porque eu acho que o grande mote da campanha do Joe Biden é justamente a questão do Covid-19, né? E outra coisa que eu senti falta, e eu queria que você falasse a respeito, foi a questão do estímulos, do pacote de estímulo agora, que ficou naquele vai e não vai, o presidente disse que não, depois ele viu que as bolsas caíram, no dia seguinte ele veio e disse que sim. E eu achei que eles também tocaram um pouco nesse assunto. Sim, todo momento que eles falaram de economia, né, eu achei muito superficial. Né, os candidatos eles trataram ali muito parecido com o que vem falando no geral da campanha, né? Pence defendeu o crescimento econômico dos últimos anos durante o governo Trump, nada muito diferente do que a campanha já vem falando nos últimos tempos, e Kamala Harris apontou as mesmas questões de sempre. Né? Eu acho que tanto no debate da economia quanto no debate da pandemia faltou sim um pouco entrar nesse assunto. Mas acho que, no geral, o debate ele tendeu a ficar num nível mais light, né? E eu acho que isso tem a ver também com a condição de saúde do presidente, né? É mais difícil
você ter um nível de ataque ali ao presidente quando a gente tem uma situação delicada de saúde ou que não se sabe, né? Então, querendo ou não, o debate ele fica um pouco mais suave. Entendi. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Esperava um pouco mais de tensão quando tocaram no nome do George Floyd. Também achei que foram bastante suave, mas levando em consideração que o outro debate foi muito tenso, eu acho que deu para mostrar exatamente os lados, independente de faíscas, né? E nesse caso do George Floyd, eu acho que eles apontaram, e o Pence, eu acho que ele aproveitou o momento para falar, não, realmente, George Floyd, o que aconteceu é um absurdo. Eu acho que nesse caso o Mike Pence mostrou um lado que eu já esperava e que as pessoas esperavam, né? Apoiando inclusive a situação, e depois ele bateu de leve na história dos protestos. Lembrando também que Breonna Taylor foi citada várias vezes também, né? O Pence, querendo ou não, ele é uma figura mais moderada dentro do Partido Republicano, né? Então já era esperado que ele fosse ter uma visão que não fosse única e exclusivamente de bater nos protestos violentos, né? Quando isso foi mostrado no debate, isso foi tratado no debate presidencial, o presidente Trump praticamente não falou sobre a questão do racismo, né? Ele focou única e exclusivamente nos protestos que geraram violência. Pence não, ele faz ali ele fala um pouco, né, da questão de como a polícia agiu de forma errada naquela circunstância, mas ao mesmo tempo trata também dos protestos e faz também uma ponderação que eu acho que foi importante, que foi um momento da fala dele, de uma resposta à Câmara, que ele fala praticamente que dizer que existe um racismo sistêmico nos Estados Unidos é você ir contra o país, né? É desrespeitoso ao país. Então ele trouxe aí também uma outra questão, né, tentando jogar o debate de que há racismo nos Estados Unidos como um debate anti-americano, né? Então foi uma forma nova também dos republicanos apresentarem sua política. Olha só, eu tenho algumas mensagens aqui da audiência, inclusive. Horácio Saboia está agradecendo ao nosso trabalho aqui na USBR TV, parabéns pelo trabalho. Lucas Rabelo disse, hoje deu Harris, bebê. É a opinião da audiência. O G. Ferreira, parabéns pela cobertura. Oliveira Júnior, eles foram diplomáticos demais por causa do primeiro debate que foi muito truncado. Faz um pouco de sentido, né, Pedro? Eu acho que a gente já esperava que ia ser bastante light, assim como pontuou aqui o Oliveira Júnior, né? Tava na cara que ia ser assim. Sim, eu acho que já pegou muito mal, né, o que aconteceu no primeiro debate. Se a gente vê toda a cobertura da imprensa, é todo mundo falando que, enfim, é um absurdo, quem perde a democracia, não deu para entender nada que acontecia. E acabou que, no primeiro debate, né, a gente viu ali Donald Trump interrompendo muito mais, né, e a gente viu que isso não teve reflexo positivo nas pesquisas. Então, acho também que existiu ali um entendimento de que não vale a pena partir para essa guerra campal durante o debate, porque as pessoas querem ouvir propostas, né? As pessoas querem ouvir, de fato, o debate de ideias. E aí eu acho que, antes de eu entrar aqui, né, vocês estavam até conversando sobre como a mediadora foi melhor, eu acho que não dá nem para comparar, né, porque foram situações de debate muito diferentes, né? A Susan Page, na realidade, ela ainda assim, a Susan Page teve um trabalhinho ali. Ela teve, igual o nosso intérprete disse, né? Eu nunca falei tanto muito obrigada na vida como eu tive que falar hoje. O Edu fala o seguinte, também via nossas redes sociais. A Câmara se saiu muito bem, Pence repetiu as mentiras negacionistas de Trump e acho que foi um fiasco. Opinião do Edu. A Kelly Terra, hoje foi bem mais tranquilo o debate, né, Paulo Sérgio? Belezinha pura. Obrigado, Kelly Terra. A Cida Vanderplas, parabéns aos intérpretes, foi ótimo, excelente a gente reconhecer o trabalho de quem está com a gente aqui também. Felipe Correia, que trio top, mais um elogio para eles. A Anne Way, coitada da Câmara, ela está fora do seu ambiente. Também, né? Isso é uma pontuação importante. Lembrando que aqui em Utah a gente tem um estado majoritariamente republicano, né? As manifestações lá fora eram majoritariamente, de novo, para o presidente Trump, e eu imagino que realmente ela devia estar se sentindo um peixinho fora d'água, né? Olha, eu acho que ela pode até se sentir, mas eu acho que é algo esperado, né? Se a gente tem um candidato democrata que vai debater em Utah, é esperado
que ele vai ter ali numa recepção não tão calorosa quanto o candidato republicano. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que tanto Kamala quanto Pence são duas figuras muito preparadas, né, e ótimos debatedores. Né? Kamala Harris é uma figura que no Senado participou de grandes hearings, né, de grandes, grandes audiências no Senado, onde ela sempre protagonizou perguntas, muito importantes. Então, eu acredito que ela não ficou deslocada nesse debate. Mas teve um dos comentários aí que você falou, que foi sobre negacionismo, né, de Pence. Eu acho que uma das questões que a gente vai ouvir sobre, principalmente com a questão do clima, tendo alguma centralidade, apesar da Covid ter uma importância muito maior nesse momento, eu acho que teve um momento do debate quando a mediadora perguntou algumas vezes, né, a Pence se ele acreditava que as mudanças climáticas eram um perigo existencial. Né, e o Pence desviou a todo tempo dessa pergunta. Eu acho que isso é uma pauta que pode ficar quente nos próximos dias também. Pois é, olha só, tem mais um comentário aqui do Felipe Correia. É impressão minha ou o Mike Pence tem mais classe e cordialidade que o Trump? Você já até comentou a respeito disso. São duas vertentes completamente diferentes uma da outra, né? Sim, com certeza. O Trump, ele é uma figura que a essência dele é partir para o ataque. Né? A essência dele é bater em cima. E o Pence não. O Pence, ele trabalha ali mais como um político tradicional. Né? Então, certamente, a forma com que eles falam e agem durante o debate é completamente diferente. Eu acho que esse, inclusive, é a grande razão da gente ter tido hoje um debate mais calmo. Olha, o Oliveira Júnior fala o seguinte: eu acho que deveriam trocar os vices que deveriam ser os candidatos a presidente e vice-versa. Muita gente comentou isso a respeito durante a transmissão, inclusive, né, Pedro? Olha, eu assumo que eu mesmo pensei a mesma coisa assistindo o debate. Porque, de fato, os vices a gente conseguiu ouvir, né? Conseguiu ver a diferença entre eles. Mesmo o outro debate foi isso, né? Foi uma guerra de torcida. Quem estava convencido continuou convencido, né? Não teve ali espaço para você mudar de ideia. Teve, no máximo, um espaço para você olhar e falar: nossa, caramba, isso não é uma postura presidencial. Mas não é nenhuma mudança a partir de ideias e de políticas concretas. Essa é a minha segunda pergunta agora, minha mesmo, pelo seguinte: a gente viu que no primeiro debate, depois do primeiro debate, o Biden teve um aumento, pelo menos nas duas pesquisas que foram divulgadas, tanto da CNN quanto da NBC, que são pesquisas que mostram um voto geral, que também não refletem, no fim das contas, a questão dos delegados. Mas é um termômetro, não deixa de ser. O Biden subiu de 8 pontos de diferença, né, à frente do Trump, para 14 pontos. E na outra pesquisa ele foi a 16 pontos. Né? Ele subiu 4 pontos a mais no caso da CNN. Você acha que com esse debate dos vices pode haver alguma mudança nessas pesquisas depois em alguns estados? Você acha que isso... Eu vi o seu vídeo e você fala assim, olha, o debate de vice é importante, mas nem tanto assim. Né? Mas você acredita que pode, por conta desse agora, da situação que a gente vem passando, dos dois septuagenários, você acha que pode haver uma mudança? Olha, sinceramente, eu me atenho a isso que eu falei nesse vídeo. Né? Os debates entre vices, eles são importantes, mas pero no mucho. Mas, ao mesmo tempo, você tem um ponto interessante, que é isso. Né? Foi dito hoje no debate, inclusive, né, que os dois vão ser vices do presidente mais velho eleito como presidente dos Estados Unidos, né? Seja o Trump reeleito, seja o Biden eleito. Eu acredito que esse debate ele não é capaz de mudar tanto, porque eu não acredito que tenha tido um grande vencedor. Né? Não foi um debate que, na minha opinião, ou Pence se destacou, ou Kamala se destacou. Eu acho que os dois ficaram ali muito no mesmo nível. Sabe? Tiveram momentos altos de um, momentos altos de outro. Eu acho que se tivesse alguma mudança, seria talvez uma mudança a favor de Trump, porque eu acho que Pence, nesse momento ali, ele coloca novamente, tira um pouco essa imagem ruim que ficou do primeiro debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que
Trump ainda está perdendo voto, né, por conta da questão da Covid. Existem outros elementos que se juntam aí. Então, na minha opinião, acho que esse debate não vai ser um fator determinante para as próximas pesquisas. Agora, o debate do próximo dia 15, por ser um formato de town hall, Pedro, eu acho que pode ser que eles vão mostrar um outro lado. Só não sei como vai funcionar, porque o presidente Trump possivelmente vai estar online. Eu não acredito que vão liberar ele para estar nesse debate dessa forma, né? Enfim, a gente não sabe como que o governo, como que os médicos e como que também a campanha do Biden vai reagir se autorizarem o Trump a estar presencialmente nesse debate. Mas por ser um town hall, já é diferente, né? Sim, é muito diferente, é uma dinâmica outra, né? Mas eu acredito que uma presença de Donald Trump nesse debate, seja ele virtual, seja ele presencial, eu não acredito que vá mudar muito a forma com que Trump participa de debate. Vale a gente lembrar que em 2016, esse debate talvez ele tenha sido mais chocante porque foi mais forte. Mas em 2016, Donald Trump já tinha a estratégia de interromper Hillary, e eu acho que isso tende a se repetir num próximo debate, né? A questão é se vão, de fato, realizar esse debate, né? Existem várias formas que são possíveis, né, e que a comissão de debate está avaliando, né, para aumentar a segurança dos debatedores. Hoje, por exemplo, essas duas placas aí de acrílico, acredito eu que seja, elas são uma grande proteção, né, porque, querendo ou não, cria ali uma barreira física entre os candidatos. A gente está vendo aí, ó, é imenso. Exato. Isso. Na verdade, são duas barreiras, imenso. E como eles estão sentados, né, acaba sendo, eu acredito que deve ser eficaz, eu imagino. Exatamente, algo que tampa. Inclusive, é a mesma coisa que está sendo usado, por exemplo, no Projac, na Globo, aqui no Rio de Janeiro, com produção de vídeos, novelas, estão botando uma tela entre os atores. Então, é algo que funciona. Então, acredito que no próximo debate é muito possível que existam essas proteções. Ninguém ali está querendo fugir do debate, né? O Trump ele precisa recuperar o tempo perdido se ele quiser ser reeleito. E Biden também considera vantajoso no debate, principalmente saindo de outro que ele foi ali considerado vitorioso na maioria das pesquisas. Então, acho que vai ter um esforço para que esses debates aconteçam. Olha só, eu queria, a gente não vai encerrar ainda não, mas é que eu queria chamar a atenção, agora que eu acho que foi uma grande protagonista, eu não sei se a gente tem a imagem separada, mas é o seguinte, surgiu uma protagonista no meio do debate, que foi uma mosca. A mosca causou mais buzz, né? Chamou mais atenção nas redes sociais do que qualquer coisa. Eu não sei se a produção separou a imagem para a gente mostrar, mas assim, são coisas que já vão entrar para a história, né? Acaba sendo aquele ruído maldito que o repórter está na frente, acontece alguma coisa atrás, que daí não adianta prestar atenção em mais nada. E eu estava vendo que muitos jornalistas estavam comentando da mosca na cabeça do Mike Pence, né? Não, você viu era isso? De tirar o nervo de todo mundo, né? E paradinho aqui na cabeça, foi algo que eu fiquei... Uma mosca imensa, né? Aquilo? E eu fiquei pensando, o que é aquilo? Será que tem uma coisa, um papel na cabeça? Eu falei, Câmara, por favor, avisa que tem um papel na cabeça do Pence. E aí, quando eu vi que era uma mosca, eu falei, gente, como assim? Não, agora, assim, se já tem a imagem, vamos colocar no ar para as pessoas poderem ver, porque muita gente acabou tirando o foco, teve algumas pessoas no Twitter lá, so boring, thanks fly, né? Obrigado, mosca. Algumas pessoas soltaram a piadinha aqui, como encostou no Mike Pence, olha lá a imagem, olha lá a mosca na cabeça do Pence. Falaram que a mosca tem que entrar em quarentena agora, também, porque encostou no Mike Pence. Ela pode ser mais uma ali da disseminação da Casa Branca. Né, você viu perigoso. A quantidade de pessoas, inclusive? Diz que o número, pelo rastreamento que fizeram não oficial, o número de pessoas pode ser imenso, porque tem os famosos e conhecidos que vão divulgar
e tem as pessoas que não são absolutamente nada, né? Que podem estar infectados agora. Isso é um outro caso, um outro assunto, não vem ao caso a gente falar agora, mas enfim, eu acho que a gente conseguiu pelo menos abrir a cabeça das pessoas e mostrar um outro lado, não é, Pedro? Eu não sei se você fez as anotações aí, mas você pode eleger o melhor e o pior momento do debate? Olha, o melhor e o pior momento, eu acho que tiveram grandes momentos. É, eu acho que o melhor momento, né, para Kamala Harris tenha sido talvez o momento das mudanças climáticas. Né? Eu acho que às vezes que o Pence se esquivou do debate sobre se as mudanças climáticas elas eram um perigo real para a vida das pessoas, eu acho que isso foi importante. Eu acho que quando a Kamala falou o meu estado está queimando, né, eu acho que foi algo bem chocante. Acho que também a frase, né, que o Pence cunhou durante esse debate de sempre responder tudo bem, ok, podemos debater isso, mas a gente coloca a América primeiro e os empregos primeiro. Né, sempre tentando levar para esse lado, acho que foi um momento importante. E acho que, bem, se fosse para eu eleger um momento especial, eu acho que eu elegeria o momento que a Kamala virou para o Pence e falou: façam como Abraham Lincoln, né, sobre a nomeação do próximo juiz para a Suprema Corte. Porque, se alguém não sabe, né, o Abraham Lincoln ele foi o primeiro presidente republicano dos Estados Unidos, ele é um presidente sempre muito exaltado pelo Partido Republicano. O Donald Trump falou dele durante a convenção do partido esse ano. E Lincoln, né, o que ela disse foi, né, Lincoln, na sua época, ele também teve que nomear um novo juiz no seu último ano, antes da sua reeleição. O Senado era de maioria republicana, assim como hoje, e mesmo assim Lincoln disse: o povo está votando, vamos deixar o povo decidir. E eu acho que esse foi um argumento importante e um argumento forte mesmo para quem defende, quem é do Partido Republicano, né? Ou pelo menos quem está do lado dos republicanos. Eu acho que foi um argumento forte e acho que pode contribuir aí para essa batalha sobre a nomeação ou não de um próximo juiz. O pior momento, claro, as interrupções, que foram menores, mas ainda assim fazem a parte feia da história, né? Pedro Paiva, muito obrigado pela sua participação. Eu espero contar com você no debate dos presidentes, que esse eu acho que a gente não vai fazer só meia hora não, viu? Acho que depois nós vamos ficar aqui pelo menos uma hora e meia, duas, falando desses dois. E é claro, aí só para lembrar que o Abraham Lincoln também era caçador de vampiros, mas isso é uma outra história também, né? Isso é uma outra história, não vem ao caso agora. Né? Pedro Paiva, mais uma vez, muito obrigado. Só explica que isso é mentira, tá? Isso é um romance histórico ficcional, né? Tem isso, tem essa modalidade aí na história, não é? Mas hoje em dia nunca se sabe, né? O que é verdade, o que é mentira. Tudo é possível. A Rainha Elizabeth é reptiliana, tá viva aí enquanto todo mundo já passou, e aí por aí vai, né? Então tá. Exatamente. Pedro, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite para você, e eu espero contar com você no nosso próximo debate, e sempre que você precisar, o SBR TV está à sua disposição também. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos os tradutores que nos ajudaram aí hoje, nessa noite. Até mais. Valeu. Olha só, você que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã a gente tem o SBR News ao vivo com tudo o que aconteceu no debate. E a gente vai estar a partir das 8h30 da noite ao vivo aqui para você acompanhar com a gente os bastidores, o que aconteceu logo depois, enfim, tem muita coisa. Deixa eu aproveitar só para agradecer a sua audiência. É muito importante saber que você está aqui, que você está apoiando o jornalismo da USBR TV. A gente está tentando trazer de todas as maneiras possíveis uma visão mais do que imparcial para você tomar o seu partido. Se você é brasileiro, se você é cidadão americano e tem a sua origem brasileira e vota aqui nesse país, aproveite que em alguns estados ainda é possível registrar o seu voto. Se você já registrou o seu voto, vá votar. O mais importante é que o seu voto faça a diferença sempre. E a gente vai continuar com a nossa cobertura das eleições aqui na USBR TV.